manhã. Então, muito obrigado à Rádio Jaraguá também por essa gentileza e pelos alguns patrocinadores que têm feito toda a diferença. O tema de hoje, início de uma nova série. Lembrança, esperança. Lembrança, esperança. Até rima. Lembrança, esperança. Esse texto, ele partiu essa ideia da lembrança e esperança de um texto do próprio profeta Jeremias, em Lamentações 3, versículo 18 e 19, onde ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Às vezes é preciso a gente evocar dentro de nós mesmos, lá naquele cantinho da alma onde Deus nos fala. E se nós olharmos os salmos, isso aparece muitas vezes, onde o salmista ele fala consigo. Vocês já fizeram isso? Vocês estão dirigindo e de repente vocês dizem: Bretsky, calma, calma, calma. Agora calma, respira fundo, vamos resolver esse negócio com calma. Vocês já fizeram isso ou só eu sou maluco que faço isso? Vocês já fizeram. Tem gente fazendo, ainda bem, não sou sozinho. É preciso, às vezes, a gente falar para si mesmo. O Salmo 42 vai dizer isso. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que você não está legal? Espere em Deus e você ainda vai agradecer a Ele. O Salmo 103 vai dizer isso também. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Lá dentro, agradeça a Deus. Fala bem de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, seu santo nome. Assim também agora Jeremias, ele evoca dentro de si e diz assim: quero trazer a memória, eu quero trazer a lembrança, eu quero chamar de volta aquilo que me traz esperança. E se nós ouvirmos com os ouvidos do coração, nós vamos ouvir a voz da esperança. É disso que nós estamos falando, lembrança, esperança. Por quê? Porque tem dias que podem ser tremendamente complicados. Tem dias complicados sim. Não vamos dourar a pílula. Somos cristãos, temos esperança, temos lembranças que devolvem esperança, mas tem dias que são complicados. No começo do ano passado eu li um livro nas férias, Neil Pariska, e ele diz assim que nós vivemos a primeira vez uma época de geração que não está preocupada em sobreviver, porque muitos pais pagam a faculdade, pagam uma boa escola, eles têm um tênis bacana, eles têm umas bicicletas da última hora, o celular melhor que existe na praça. A gente faz isso pelos filhos. Não vamos generalizar, tem gente que tem muita necessidade. Mas ele fala, claro, no contexto americano, que a vida ficou boa. A preocupação não é sobreviver como nossos pais e avós, que saíram às vezes do interior, vêm para a cidade e eles não têm nada. Ele diz que essa geração de hoje, a preocupação deles não é a sobrevivência, a preocupação é como eu posso ser feliz, como eu posso ter meu propósito, como é que eu posso fazer a vida valer a pena. Isso foi no começo do ano do ano passado, aliás, em janeiro. Em fevereiro, março, nós estávamos já no começo da pandemia. E tanta coisa aconteceu nesse meio tempo. E a morte chegou próxima. Ela chegou tão próxima. Aqui na comunidade nós perdemos muitas pessoas por causa do coronavírus. Minha esposa perdeu 2 irmãos em questão de 2 meses. Uma família de 11 irmãos, onde fomos preservados de morte, uma família muito grande, todos casados, todos filhos. Mas foi duro, foi um baque para essa família. E como é a minha esposa, é a minha família também. Nós estamos de luto, é difícil lidar. É uma luta lidar com a morte. Os primeiros 3 meses são agonizantes, desesperadores. Dói. Tem momentos de raiva, de revolta, de tristeza, de lágrima, de saudade. Depois é um tempo ainda que vai até 2 anos.
E temos uma família entre nós que também perdeu alguém por Covid. E assim, está pertinho, está junto da gente. Quem de nós não tem alguém na família, ou algum amigo, algum círculo social, alguém do emprego que não vai dizer, sim, também perderam alguém. E não é só isso, as sequelas estão aí. Nós vivemos, o ano passado era um momento meio de desespero. Esse ano eu tenho constatado um tempo de uma certa depressão, uma certa tristeza, porque o sofrimento prolongado, ele gera tristeza. Tem gente que perdeu vidas, tem gente que perderam um emprego, seu pequeno comércio. Quem vive de foto de casamentos, por exemplo. Nós temos aqui na comunidade pessoas, eles não têm serviço porque não há festas. Tem gente que perderam seus cargos de empresa, porque a empresa não está bem, então se demitem pessoas que de repente são excelentes profissionais. Tem pessoas que perderam o seu trabalho em colégios, na música. Os nossos profissionais da área da saúde, em compensação, trabalham como nunca trabalharam. Estão exauridos, há uma angústia. A política está confusa, atrapalhada, há um radicalismo bobo. Nós estamos todos dentro da mesma canoa. Nos agredimos, nos acusamos, radicalizamos. Antes de agora fazer um link com o texto que o Leonardo leu, eu quero fazer uma ponte. Semana passada, no sábado, não nesse, no anterior, nós tivemos novamente uma bênção chamada Summit. Infelizmente esse ano foi online, mas 12 pessoas participaram. E eu tenho certeza que essa participação, para quem esteve presente, foi bênção, 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 bênção. Foi muito especial. E quem começou foi o Greg Groeschel. Uns chamam de Greg Groeschel. Mas ele diz o seguinte: nós vivemos um ciclo. Eu achei isso meio óbvio. O ciclo que nós da vida é nascer, crescer, ficar adulto, envelhecer, morrer. É o ciclo da vida. Só que esse ciclo da vida, ele também pode ser transferido para outras situações. Para crises conjugais, crises financeiras, crise na empresa, crise no emprego, crise existencial, crise da sua angústia de alma, de sentido, crise numa nação, crise num contexto familiar maior, onde as coisas começam. Uma empresa que começou muito bem, é sofrido, nem todos sobrevivem, de cada 5, são 3 que acabam não avançando, e a gente cresce, e de repente chegamos a um patamar de sucesso. Mas ninguém fica no sucesso o tempo todo, vai ter o declínio, que seria o envelhecimento. E se não cuidar, vai para a morte, vai para a falência, vai para o acabou. As fotos de papel, hoje é tudo digital. As empresas que não se reinventaram passaram o envelhecimento do declínio para a morte. E aí o Craig Groeschel, ele diz o seguinte: esse ciclo, ele é muito comum. Ele faz parte da vida das corporações, do emprego, dos nossos projetos pessoais. E ele diz que a sacada é quando chegamos ao auge, em algum momento no declínio. Aqui que está a sacada, é aqui. Esse é o ponto da virada da chave. Em todas as situações, como já falei, várias instâncias da vida. No declínio nós precisamos em algum momento dizer, é agora ou vai ficar tarde demais. Não esperar primeiro a morte. Não esperar primeiro quando nós estamos indo já para o cartório ou para o tribunal, falar sobre separação, buscar ajuda. Vamos passar ainda lá no pastor para ver se ele ora pela gente e tem uma palavra boa para a nossa separação. Isso é tarde. Não esperar também quando as contas bancárias e a empresa já está tão detonada que o banco já está nos corroendo, é tarde.
Não busque uma ajuda médica quando você sentiu já 2 anos que você tem um problema na digestão. Pode ser tarde, pode ser um câncer já avançado. É preciso, quando nós sentirmos o declínio, algo não está bem. É lá que nós precisamos acordar. E aí ele diz que nesse momento nós temos que sair da nossa situação, da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, dizer isso não adianta mais, e nós temos que mergulhar fundo. E às vezes mergulhar fundo significa até ainda piorar um pouco mais do que já está, porque nós temos que ousar algumas coisas, nós temos que mexer nas feridas do casamento, nós temos que mexer naquela crise de pais e filhos, nós temos que mexer em alguns hábitos também por parte da empresa, nós temos que mexer em alguns vícios, algumas pessoas estão no lugar errado, nós temos que ousar e mexer, arriscar também que pais, uma empresa familiar, arrisque acreditar no seu filho que ele tem potencial. E aí os pais precisam abrir mão e correr o risco. Isso significa mergulhar fundo. Para quê? Para que a gente não morra. E aí precisamos de uma nova liderança, uma nova intencionalidade. Nós precisamos aqui novos potenciais, capacidades. E juntando alguns elementos, nós vamos dar um mergulho e nós vamos ressair, nós vamos sair novamente e vamos dar uma nova direção. Por que eu estou falando isso? Porque isso me impactou pra caramba, mas é a mesma coisa que vinha acontecendo agora na pandemia e é exatamente a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel e com tantas outras nações. A diferença é que Israel é o povo de Deus e Deus não abre mão do seu povo. Se Deus tivesse aberto mão desse povo, eles só estariam hoje ainda em livros de história, como os hititas, como os babilônios, como tantas outras culturas. Mas aqui tem alguma coisa que no declínio Deus mesmo compareceu. Mas esse Deus mesmo compareceu lá no povo de Deus. É o mesmo Deus que comparece em todas as outras histórias desse mundo e comparece na tua e na minha história. O que Jeremias vai dizer? O texto que nós ouvimos de Lamentações, Jeremias é o autor de Jeremias e também de Lamentações, é um livro de poucos capítulos logo depois. Primeiramente eu gosto desse livro de Lamentações, é um livro que eu posso me lamentar, eu posso também dizer, está ruim. Lamentar é dar vazão às angústias, à pressão da alma. Chorar um pouco, dizer que está difícil. Lamentar é dizer, minhas forças estão acabando, preciso de ajuda. Como está complicado. Isso é lamento. Chorar. Eles têm o muro das lamentações, onde eles batem lá e, está difícil. E ficam, né? Já vimos aquelas imagens também de Israel. O problema é que às vezes o lamento vai para a queixa. E da queixa vai para a murmuração. Quando nós queremos culpar Deus, os outros, todo mundo. E não enxergo o meu problema. Queixar é bíblico. Murmuração e reclamação normalmente acaba em pecado. Porque nós queremos culpar os outros. Vemos o cisco no olho dos outros e não enxergamos a própria trave dentro dos nossos olhos, como diz lá em Mateus 7, versículo 4 e 5. Jeremias tem o livro de lamento lá e ele aponta, é muito forte o que nós vemos lá. Está dizendo que aquele povo de Israel começou uma vez com Abraão, teve o crescimento, tiveram no Egito 400 anos, aprenderam com aquela cultura magnífica, foram para a terra prometida, 200 anos sob a orientação de Deus através dos juízes, e eles queriam ser nação como os outros, eles não queriam mais que Deus fosse o governo deles. Deus, agora nós queremos reis que nem os outros também têm. E aí Deus diz, cuidado, ter reis significa ter um poder paralelo. Cada rei precisa de uma porcentagem muito grande para manter o seu governo, precisa de exército e trouxe toda uma complicação social. Os jovens vão para as guerras,
haverá viúvas, haverá filhos, órfãos. E Deus disse: mas se é isso que vocês querem, então tá. E o povo escolheu o primeiro rei, que foi Saul, depois Davi, Salomão, e assim sucessivamente. E vocês sabem quantos desses 39 reis foram, que fizeram o que era agradável ao Senhor? Sabe de quantos desses 39? 3. Todos os outros têm um final muito triste, e fizeram o que era desagradável ao Senhor. Declínio. E esse declínio, conforme Jeremias, que foi um profeta, uma tarefa dura de anunciar e denunciar o pecado do povo. É duro hoje você falar contra a correnteza e dizer: eu penso diferente, eu acho diferente porque Deus quer diferente. É difícil. E Jeremias vai anunciando e dizendo, vocês não percebem? E lá diz, aonde então ele encarna, e ele se coloca na posição agora de Jerusalém, do Reino do Sul, lá, que está na iminência de ser invadido pelos babilônios. Diz assim: bons tempos que se transformam em vida difícil, a prosperidade se transformou agora em trabalho duríssimo. O profeta descreve o choro da solidão, o choro daquele que tinha tudo e agora não tem mais nada, o choro que tinha muitos amantes. Aqui no sentido, amante não é esposa, não é esposo. Amante é uma pessoa de conveniência que está lá para quê? Para viver apenas suas benesses, viver o seu prazer, viver apenas o quê? A sua sexualidade promíscua. Mas não quer compromisso, na hora H é fácil cair fora. Jerusalém tinha muitos amantes vivendo de conveniência social e política. E perdeu agora essas alianças, perdeu seus amigos. E agora Jerusalém chora. O povo de Deus foi arrancado da sua história e da sua vocação. A vocação era: Abraão, eu quero fazer de ti uma grande nação. Você será próspero, todos vão reconhecer, vocês vão ser luz das nações. Declínio, iminência da morte. Iminência da morte. O que mais nós ouvimos lá em Lamentações 1? Uma terrível mudança no cenário sociopolítico. Perderam sua autonomia. Havia alguém outro que agora era senhor sobre o Reino do Sul. Poderes externos, poderes internacionais. Suas lideranças estavam acuadas. Foram espoliados no que diz respeito às suas riquezas e tesouros. Seus recursos terminaram. O profeta diz que há uma razão para tudo isso. A razão para tudo isso é que eles não entenderam quando havia aqui o declínio. Havia um timing de Deus, um tempo certo. Havia aqui um momento de Deus, dizendo: filhos, voltem. Família, escute. Empresa, arrisque mudanças. Nação, eu quero ser o seu Senhor. E diz aqui o texto que eles não ouviram. Sabe, isso é um problemão. Muitas vezes nós oramos para que algo aconteça. Um casamento, filhos. Tanta gente não pode ter filhos, depois Deus acrescenta filhos. Um novo negócio, uma empresa. A gente ora, clama ao Senhor, uma igreja. E depois as coisas acontecem. Ricardo Barbosa disse uma vez: o Espírito Santo sopra na nossa vida. E depois, como estamos bem, achamos que fomos nós que sopramos. Deus te abençoou com uma casa, com uma família, com um patrimônio, com uma empresa, uma profissão, uma cidade boa. E depois achamos que fomos nós que fizemos. Jaraguá é cidade boa por causa de Deus. Tem abençoado essa cidade através de lideranças, através de gente generosa, através de empresários bem-sucedidos que têm um olhar maravilhoso por essa cidade. Não estou idealizando, mas eu quero dizer que a causa de tudo isso é Deus, Deus, Deus.
Você tem um casamento bom, é porque Deus te deu um casamento bom. Você tem filhos maravilhosos, Deus te abençoou com seus filhos maravilhosos. Teus filhos têm uma formação, é porque Deus te deu condições. Ah, pastor, mas não foi Deus que trabalhou aqui, ó. Fui eu que trabalhei. Mas Deus pode desligar o botãozinho só um pouquinho. Só uma neurisminha, só um neurisma. Só uma veinha que vai estourar no cérebro. Só, não muito, pouca coisa. Deus pode tirar a sua mão numa ida para a praia e um rodado de um caminhão da outra rua, da outra pista, soltar e pegar você de cheia. Estou entendendo? Israel esqueceu de que esse ciclo da vida era um ciclo da bênção de Deus sobre este povo. E aqui é preciso dar a guinada. E qual é a guinada? Eu preciso chegar aos finalmente. A palavra que nós lemos agora a palavra que nós lemos em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Porque Deus tinha dito, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Mas Israel não fez isso. O que diz naquele texto? Olha que palavra, escuta essa palavra. O profeta está desesperado. Ele tem que falar em nome de Deus. E ele diz, espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados, abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, fonte da água da vida, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. Deus está dizendo, através do profeta, que é um crime você abandonar Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte da água da vida. Você não escolheu onde você nasceu, você não escolheu a cor dos seus olhos, você não escolheu os seus pais, você não escolheu a cidade, o município, nem o país, você não escolheu o seu DNA, tudo lhe foi dado. Você também não escolhe o seu último dia de vida. A capa do livro da nossa vida é uma capa que não nos pertence. Lá no meio podemos fazer nossas escolhas, mas Deus está dizendo, eu sou o começo e o fim, eu sou a capa. Então eu sou a origem, eu te dei a vida. E se eu te dei a vida, eu sou a fonte, eu sou o começo, eu te sustento, eu mantenho o teu coração batendo 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Esse sangue bombeando, os nervos, neurônios, tudo. Eu sou o autor, eu sou a água da vida, eu sou a fonte. Vocês me abandonaram, cortaram. E o que aconteceu? Vocês criaram cisternas próprias, cisternas rotas. O que é uma cisterna? Uma cisterna é um lugar onde você constrói através de pedras, tijolos, você põe o barro, cimento, e você vai fazer um lugar bacana, tipo uma caixa da água. Aqui no Nordeste é muito comum ainda ter isso também. Essa cisterna é quando vem a água da chuva, tem o tempo da abundância da água, você guarda essa água. E quando vier o tempo da seca, essa água ela é suficiente para manter a vida. Deus está dizendo, vocês me abandonaram e construíram suas cisternas próprias. O problema é que elas estão rachadas, trincadas, não retêm água. É como se nós deixássemos Deus e criássemos ídolos. E queremos que esses ídolos feitos pelas próprias mãos agora gerenciassem nossa vida e que esses próprios ídolos agora nos dessem aquilo, nosso coração batendo, nosso sangue circulando, né, no corpo e nossa mente funcionando. Deus é o Espírito de Deus, o sopro da vida sobre nós. E nós estamos dizendo, não, isso aqui não vale mais nada, é aqui que vale
tudo. E o ser humano colocou como principal cisterna da sua existência, desde 1500 para cá, gradativamente, ele está dizendo que o ser humano é o centro do universo. Ele é o centro da criação. Mas o centro do universo, o ápice, não é a ciência e a explicação disso. O ápice é Deus, Filho Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, Espírito Santo, vida eterna. Nós não podemos estar com um pé sobre um cume e simultaneamente um pé sobre a ciência. A ciência é um espetáculo, uma coisa maravilhosa, mas ela se submete ao Criador. O que acontece? O profeta Jeremias está dizendo 2 crimes. Vocês abandonaram Deus. Segundo crime, vocês querem dar conta da vida sozinhos. E agora sim, finalizando. Mas o ciclo da vida, declínio. Deus diz, não. Juízes não deram conta, reis não deram conta. Os profetas anunciaram agora, virá alguém que é a fonte da água da vida, meu representante. E esse alguém, dentro do povo de Israel, não foi o fim, foi Jesus que viria para ser luz das nações. E ele é chamado aquele que é a fonte da água da vida. E o que aconteceu lá? Jesus, lá em João 4, quando ele fala com a mulher samaritana que tinha uma vida, já tinha 5 maridos. Era uma pessoa com a vida caótica, sua vida amorosa, ela era tão carente, tão necessitada de ser amada, mas ela esculhambou sua existência. E Jesus chega lá e me dá um pouquinho de água. Ela diz, que estranho, você judeu pedindo água para uma samaritana. Jesus disse, se você soubesse quem está pedindo água para você, você ia dizer, me dá você da sua água. Ela disse, como? Tu não tens balde, não tens nada, o poço é fundo? Ele diz assim, quem beber desta água terá sede outra vez, cisterna rota. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte da água a jorrar para a vida eterna. Jesus, uma fonte que jorra sempre até a vida eterna. Quando nós ousamos entrar nessa dimensão, algo fantástico se abre. Isso é a resposta para a nossa sede, para as rachaduras, para as trincas das cisternas que nós construímos. E o ser humano continua construindo. Jesus, lá em João 7,37, ele diz que no último dia da festa, os judeus gostavam de festejar. 5, 6, 7 dias. Muita bebida, muito vinho, muita coisa aconteceu lá. E Jesus levanta no meio, no último dia, e diz assim, ó. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, aquilo que foi anunciado no ciclo desse povo. Do seu interior fluirão rios de água viva. Tem uma força, rio, não é gotinha, não é torneira emperrada, não é córrego, não é riacho. É rio, tem uma força, uma energia incrível. Quem crer em mim, tem algo que vai fluir. Rio de água viva. E aí diz que ele estava se referindo ao Espírito Santo que ia chegar logo em seguida. Eu encerro. Nascer, crescer, auge, declínio, morrer. Aqui no declínio, Deus entrou na história e diz, não precisa ser aqui. Meu filho Jesus veio trazer a água para que você mergulhe nessa água e você possa navegar em outras instâncias. Navegar na vida, na presença do Espírito, amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Navegar nas águas do Espírito, navegar naquilo que Jesus tem para nós, apesar de pandemia, apesar de morte, apesar de desemprego,
apesar de crise financeira, apesar da empresa estar instável, apesar das crises conjugais, crises familiares, apesar de tudo. Mergulhe, mergulhe na água, mergulhe. E se nós falamos de batismo, é disso que nós estamos falando de um rito, nós estamos falando que Jesus é a água da vida, e quem mergulhar é afogar nesta água, tem esperança para essa vida e para a vida eterna. Amém. Nós queremos cantar em conjunto o hino